Mate-me se puder, mas saiba que Cristo ressuscitará em mim. Essas palavras ecoaram pelo Coliseu romano no ano 288 depois de Cristo, pronunciadas por um jovem soldado que enfrentava a morte mais brutal que o Império Romano poderia conceber. Diante dele, centenas de arqueiros preparavam suas flechas envenenadas, enquanto o imperador Diocleciano assistia com sede de sangue. Aquele soldado era Sebastião, um homem que serviria simultaneamente a dois imperadores, um terreno que lhe daria poder e glória e outro celestial que lhe custaria a vida de forma aterrorizante. Mas, como um militar romano, treinado para matar cristãos, se tornou um dos mártires mais venerados da história. Como alguém que jurou fidelidade ao império mais cruel de sua época, acabou sacrificando tudo por uma fé que parecia condenada ao desaparecimento. A resposta está enterrada nas catacumbas de Roma, nas masmorras do Palatino e nos corredores sombrios de um palácio imperial que testemunhou alguns dos episódios mais sangrentos da perseguição cristã. A história começa por volta do ano 256, em Mediolanum, atual Milão, no coração do Império Romano do Norte. Sebastião nasceu numa família abastada da nobreza gaulesa, com raízes que se estendiam até a Gália Narbonense, região conhecida por sua prosperidade e pela lealdade inquestionável a Roma. Seu pai, um oficial veterano das legiões, havia construído uma reputação sólida servindo nas campanhas contra as tribos germânicas e esperava que o filho seguisse seus passos na carreira militar. Desde a infância, Sebastião demonstrou aptidões excepcionais para a arte da guerra. Aos 10 anos já manejava a espada com precisão impressionante, aos 15 dominava o arco como poucos de sua geração e aos 18 havia se tornado um estrategista militar respeitado mesmo entre veteranos experientes. Sua compleição física era imponente, alto, musculoso, com os olhos penetrantes que inspiravam respeito e temor. Parecia destinado a uma carreira gloriosa no exército imperial. No entanto, havia algo que inquietava profundamente o jovem Sebastião: a crescente perseguição aos cristãos que presenciava diariamente nas ruas de Mediolanum. Durante suas patrulhas, via famílias inteiras sendo arrastadas de suas casas para serem executadas por professar uma fé que ele pouco compreendia. Observava homens, mulheres e até crianças enfrentando torturas inimagináveis com uma serenidade que desafiava toda a lógica humana. Como era possível tanta paz diante de tanto sofrimento? A curiosidade de Sebastião foi despertada durante uma execução pública particularmente brutal que presenciou aos 19 anos. Uma jovem cristã, chamada Catarina, estava sendo submetida ao suplício da roda dentada, um dos métodos de tortura mais sádicos da época. Enquanto as lâminas dilaceravam sua carne, ela não apenas permanecia em silêncio, como irradiava uma alegria inexplicável. Em determinado momento, seus olhos se encontraram com os de Sebastião e ela sussurrou: "Soldado, Cristo morreu por você também." Naquele instante, algo se rompeu dentro do jovem militar. Nas noites que se seguiram, Sebastião não conseguia dormir. As palavras da mártir ecoavam em sua mente como um martelo batendo contra sua alma. Começou a questionar tudo o que conhecia sobre os deuses romanos, sobre o sentido da vida, sobre a natureza da coragem que via nos cristãos. Secretamente, começou a procurar informações sobre essa fé misteriosa que transformava homens comuns em heróis extraordinários. Foi através de um servo cristão de sua família que Sebastião teve seu primeiro contato real com o Evangelho. Nas madrugadas silenciosas, reunia-se clandestinamente com um pequeno grupo de cristãos que se encontrava numa catacumba abandonada nos arredores de Mediolanum. Ali ouviu pela primeira vez a história de Jesus Cristo, um homem que havia escolhido morrer pelos outros, que pregava o amor aos inimigos, que prometia vida eterna a quem acreditasse nele. A conversão de Sebastião não foi instantânea nem fácil. Durante meses, lutou internamente entre sua educação romana e os ensinamentos cristãos. Como conciliar o comando de Jesus de amar os inimigos com sua profissão de soldado? Como servir a um Deus de paz enquanto empunhava a espada da guerra? As dúvidas o atormentavam, mas a atração pela fé cristã crescia a cada dia. O momento decisivo chegou durante uma campanha militar contra tribos revoltosas na fronteira norte.
Sebastião participava de uma batalha particularmente sangrenta quando viu um de seus companheiros ferido gravemente, prestes a ser executado pelos inimigos. Sem hesitar, abandonou sua posição segura e se lançou numa missão suicida para salvá-lo. Milagrosamente, conseguiu resgatar o soldado e ainda liderar a vitória de sua legião. Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas no campo de batalha, Sebastião finalmente compreendeu. Poderia servir a Cristo sendo soldado, mas seria um soldado diferente, um que protegeria os inocentes e defenderia a justiça. Aos 21 anos, Sebastião foi secretamente batizado pelo bispo Melquíades numa cerimônia clandestina realizada nas catacumbas de Roma. A partir daquele momento, começou a viver uma dupla vida. Externamente, continuava sendo o soldado romano exemplar, mas internamente havia se tornado um guerreiro de Cristo. Esta dualidade seria tanto sua força quanto sua perdição. Sua competência militar era tão excepcional que chamou a atenção do próprio imperador Diocleciano. Em 283, aos 27 anos, Sebastião foi convocado para servir na Guarda Pretoriana, a elite militar responsável pela segurança pessoal do imperador. Era uma honra suprema, reservada apenas aos soldados mais confiáveis e habilidosos. Diocleciano, impressionado com sua lealdade aparente e suas habilidades de combate, o promoveu rapidamente até o posto de capitão da primeira corte pretoriana. No entanto, Sebastião havia aceitado esta posição privilegiada com um propósito secreto e perigoso: proteger os cristãos de Roma de dentro do próprio coração do poder imperial. Usando sua influência e acesso às informações confidenciais, começou a alertar discretamente as comunidades cristãs sobre operações de busca e apreensão planejadas. Ajudou centenas de fiéis a escaparem das perseguições, forneceu recursos para famílias cujos chefes haviam sido executados e até mesmo organizou fugas espetaculares de prisioneiros cristãos das masmorras imperiais. Durante este período, Sebastião se tornou uma figura lendária entre os cristãos de Roma. Eles o conheciam apenas como o Anjo Guardião, um protetor misterioso que aparecia nas horas mais escuras para oferecer salvação. Poucos sabiam sua verdadeira identidade, mas todos conheciam seus feitos. Famílias inteiras que desapareciam misteriosamente na noite anterior às execuções programadas, guardas que, coincidentemente, adormeciam durante fugas impossíveis, documentos de prisão que se perdiam nos arquivos imperiais. Mas a atividade mais perigosa de Sebastião era a conversão de seus próprios companheiros de armas. Usando sua posição de liderança e o respeito que inspirava entre os soldados, começou a evangelizar discretamente outros pretorianos. Muitos, impressionados com sua coragem e integridade, começaram a questionar os deuses romanos e a considerar a fé cristã. Em pouco tempo, havia formado uma célula secreta de soldados cristãos dentro da própria Guarda Pretoriana. Entre suas conversões mais notáveis estavam os irmãos gêmeos Marco e Marcelino, dois jovens nobres condenados à morte por se recusarem a sacrificar aos deuses romanos. Quando foram trazidos para a execução, seus familiares tentaram dissuadi-los da fé cristã para salvá-los. Foi então que Sebastião interveio, aparecendo diante deles com uma luz sobrenatural ao seu redor. Testemunhas relataram que durante sua pregação, seu rosto brilhava como o de um anjo, e uma força divina emanava de suas palavras. Não apenas os irmãos permaneceram firmes em sua fé, como várias pessoas presentes se converteram na mesma hora. Este episódio marcou o início de uma série de eventos sobrenaturais que começaram a acontecer ao redor de Sebastião. Relatos circulavam sobre curas milagrosas que ele realizava, visões proféticas que recebia e uma proteção divina que parecia envolvê-lo mesmo nas situações mais perigosas. Alguns soldados suspeitos começaram a chamá-lo de o protegido dos deuses, sem saber que sua proteção vinha de uma fonte bem diferente. Durante 5 anos, Sebastião manteve sua identidade secreta, realizando uma obra evangelizadora extraordinária dentro do próprio coração do Império Romano. Estima-se que, direta ou indiretamente, ele tenha sido responsável pela conversão de mais de 1000 pessoas, incluindo soldados, nobres, escravos e até mesmo alguns funcionários do Palácio Imperial. Sua rede de proteção
salvou milhares de cristãos da morte certa. Porém, como todas as missões perigosas, a de Sebastião estava destinada a ser descoberta. A delação veio de onde menos esperava. Um dos próprios soldados que havia evangelizado, aterrorizado pela possibilidade de ser descoberto, decidiu entregar seu mentor para salvar a própria vida. Numa madrugada de inverno do ano 287, guardas imperiais invadiram a casa de Sebastião e encontraram evidências irrefutáveis de suas atividades cristãs. Cartas para líderes da igreja, listas de cristãos protegidos e documentos que comprovavam sua participação em fugas organizadas. Quando foi levado à presença de Diocleciano, o imperador inicialmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sebastião era um de seus soldados mais confiáveis, um homem que havia salvado sua vida em mais de uma ocasião, alguém que ele considerava quase como um filho. A traição lhe causou uma dor pessoal profunda, que rapidamente se transformou numa fúria assassina. Sebastião, rugiu o imperador, você me decepcionou além de qualquer possibilidade de perdão. Não apenas traiu Roma, mas traiu a mim pessoalmente. Eu confiei em você, te elevei acima de seus pares, te dei acesso aos segredos mais sagrados do império. E você usou tudo isso para proteger os inimigos de Roma? A resposta de Sebastião foi calma, mas firme. Majestade, eu sempre servi a Roma com honra, mas existe uma lealdade superior à terrena, a lealdade a Deus. Eu protegi inocentes, não inimigos. A ira de Diocleciano não conhecia limites. Ordenou que Sebastião fosse submetido às torturas mais refinadas disponíveis no arsenal romano. Durante dias, o jovem militar foi açoitado, queimado com ferro em brasa, teve os dedos quebrados um por um, foi submetido ao suplício da água e a outras técnicas de tortura que chegavam aos limites da resistência humana. Mas, para espanto de seus torturadores, Sebastião não apenas resistia, como parecia estar envolvido por uma força sobrenatural que o sustentava. Durante uma das sessões de tortura, aconteceu algo que aterrorizou até mesmo os carrascos mais experientes. Sebastião, com o corpo coberto de feridas e queimaduras, de repente se ergueu e começou a profetizar. Suas palavras ecoaram pelas masmorras com uma autoridade que gelava o sangue. Diocleciano, você pensa que está destruindo a Igreja de Cristo, mas está apenas regando-a com o sangue dos mártires. Cada cristão que você mata se multiplica em 10 novos convertidos. Sua crueldade será lembrada através dos séculos, mas como símbolo da vitória da luz sobre as trevas. Enfurecido pela profecia e pela resistência inexplicável de Sebastião, Diocleciano decidiu aplicar a ele o castigo mais humilhante e doloroso reservado aos traidores. Seria amarrado a uma árvore no campo de Marte e usado como alvo pelos melhores arqueiros da guarda pretoriana. A execução seria pública, para servir de exemplo a outros cristãos que ousassem desafiar a autoridade imperial. No dia marcado para a execução, uma multidão se reuniu no campo de Marte. O próprio Diocleciano presidia o espetáculo macabro, cercado pelos senadores e pela alta nobreza romana. Sebastião foi trazido nu da cintura para cima, seus músculos definidos pelos anos de treinamento militar, contrastando tragicamente com as cicatrizes das torturas que havia sofrido. Quando o amarraram à árvore, ele ergueu o rosto para o céu e foi ouvido orando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que aconteceu a seguir se tornou uma das cenas mais iconográficas da arte cristã mundial. 50 arqueiros, os melhores do império, posicionaram-se em semicírculo ao redor de Sebastião. Ao sinal do imperador, uma chuva de flechas voou em direção ao mártir. Mas, para horror e espanto dos presentes, Sebastião não morreu. Seu corpo ficou pregado à árvore por dezenas de flechas, transformando-se numa visão terrível e ao mesmo tempo gloriosa. Um homem que parecia um porco-espinho humano, mas que ainda respirava e mantinha os olhos fixos no céu. Testemunhas relataram que, mesmo coberto de flechas, Sebastião continuou orando em voz audível. Algumas das flechas haviam atravessado órgãos vitais, outras haviam perfurado músculos e ossos, mas, misteriosamente, ele permanecia vivo e consciente. Sua resistência sobrenatural aterrorizou os espectadores. Muitos fugiram do local gritando que aquele homem era protegido por demônios ou deuses poderosos. Diocleciano, perturbado pela cena,
ordenou que deixassem Sebastião na árvore para morrer lentamente. Acreditava que, quando o sol se pusesse, o soldado traidor finalmente expiraria e seu exemplo terrível desencorajaria outros cristãos. Mas os planos do imperador foram frustrados por uma intervenção inesperada. Irene, uma viúva cristã romana que havia sido uma das pessoas salvas por Sebastião durante suas atividades clandestinas, não suportou ver seu salvador sofrendo daquela forma. Na calada da noite, acompanhada por outros cristãos fiéis, dirigiu-se ao campo de Marte para recolher o corpo do mártir e dar-lhe um sepultamento digno. Para sua surpresa absoluta, descobriu que Sebastião ainda estava vivo. Cuidadosamente, Irene e seus companheiros removeram as flechas uma por uma e levaram Sebastião para sua casa. Ali, durante semanas, cuidaram de suas feridas com uma dedicação que beirava o heroísmo. Afinal, abrigar um condenado à morte era crime punido com execução para toda a família. Contra todas as expectativas médicas da época, Sebastião não apenas sobreviveu, como se recuperou completamente. As feridas cicatrizaram sem deixar vestígios graves, e sua força física retornou por completo. A recuperação milagrosa de Sebastião foi interpretada por ele como um sinal divino de que sua missão ainda não havia terminado. Em vez de fugir de Roma ou se esconder, tomou uma decisão que chocou até mesmo seus amigos cristãos mais corajosos. Decidiu confrontar Diocleciano face a face em público para dar um testemunho final de sua fé. Na manhã de 20 de janeiro do ano 288, quando Diocleciano subia as escadarias do templo de Heracleia para uma cerimônia religiosa oficial, Sebastião apareceu diante dele como uma aparição. O imperador, que o julgava morto há semanas, ficou paralisado de terror. Alguns dos presentes gritaram que estavam vendo um fantasma, outros fugiram em pânico. Sebastião, com uma autoridade que parecia vir de outro mundo, dirigiu-se ao imperador. Diocleciano, eu ressuscitei não pelo poder de seus deuses, mas pela graça de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Suas flechas não puderam me matar, porque minha vida está nas mãos do Altíssimo. Pare de perseguir os inocentes. Pare de derramar sangue em nome de ídolos mudos. Cristo é o Rei dos Reis, e diante dele todo joelho se dobrará. O discurso público de Sebastião causou um impacto devastador. Sua ressurreição aparente, combinada com suas palavras proféticas, converteu instantaneamente centenas de pessoas presentes. Até mesmo alguns guardas pretorianos, aterrorizados pela demonstração de poder sobrenatural, abandonaram suas armas e se declararam cristãos ali mesmo. Mas se Sebastião esperava que Diocleciano se convertesse, ou pelo menos diminuísse as perseguições, estava enganado. O imperador, enfurecido pela humilhação pública e pela demonstração de que seus métodos de execução haviam falhado, ordenou uma retaliação imediata e definitiva. Desta vez, não haveria espetáculo público nem métodos refinados. Sebastião seria morto da forma mais brutal e eficaz possível. Soldados da guarda pessoal de Diocleciano se lançaram sobre Sebastião ali mesmo, nas escadarias do templo. Armados com bastões ferrados e clavas de madeira, espancaram-no até a morte, com uma violência sádica que chocou até mesmo os padrões brutais da época. Não pararam até que o corpo do mártir fosse reduzido a uma massa irreconhecível de carne e ossos despedaçados. Para garantir que desta vez não haveria ressurreição, Diocleciano ordenou que o corpo mutilado fosse jogado numa cloaca máxima, o esgoto principal de Roma, para que fosse devorado pelos ratos e se decompusesse de forma humilhante. Era a tentativa final de apagar para sempre a memória do soldado que havia desafiado o poder imperial. Mas os planos do imperador mais uma vez foram frustrados. Na noite seguinte à execução, Sebastião apareceu em sonho a uma cristã chamada Lucina e indicou o local exato onde seu corpo havia sido jogado. Seguindo as instruções recebidas na visão, cristãos corajosos recuperaram os restos mortais do mártir e os sepultaram nas catacumbas da Via Ápia, num local que se tornou imediatamente um centro de peregrinação. A partir do momento de sua morte, São Sebastião se tornou um dos santos mais venerados do cristianismo primitivo. Sua história se espalhou rapidamente por todo o império, inspirando conversões em massa e fortalecendo a fé dos cristãos perseguidos.
A imagem do jovem soldado perfurado por flechas, mas com o rosto voltado para o céu em atitude de oração, se tornou um símbolo poderoso da resistência cristã à tirania pagã. Durante as epidemias que assolaram Roma nos séculos seguintes, São Sebastião foi invocado especialmente como protetor contra a peste. A tradição afirmava que, assim como havia resistido às flechas dos arqueiros romanos, ele poderia proteger os fiéis das flechas da doença, que dizimavam populações inteiras. Sua intercessão foi creditada com o fim de várias epidemias devastadoras, consolidando sua reputação como um dos santos mais poderosos do céu. Na Idade Média, a devoção a São Sebastião se espalhou por toda a Europa, especialmente em períodos de peste bubônica. Suas relíquias foram distribuídas por inúmeras igrejas e sua festa, celebrada em 20 de janeiro, tornou-se uma das mais importantes do calendário litúrgico. Reis e imperadores construíram templos magníficos em sua honra, e artistas imortalizaram sua imagem em algumas das obras-primas da arte ocidental. No Brasil, São Sebastião chegou com os colonizadores portugueses e rapidamente se tornou uma das devoções mais populares do país. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada sob sua proteção e leva seu nome até hoje. Em todo o território nacional, milhares de igrejas e capelas são dedicadas ao Santo Soldado, e sua festa é celebrada com procissões grandiosas que reúnem multidões. Mas o que torna São Sebastião tão especial entre os santos? Por que sua história continua fascinando pessoas 2000 anos depois de sua morte? A resposta está na combinação única de coragem física, fidelidade espiritual e sacrifício heróico que sua vida representa. Sebastião foi um homem que poderia ter escolhido a glória terrena, mas preferiu a glória eterna. Poderia ter vivido confortavelmente servindo ao império, mas escolheu morrer defendendo os perseguidos. Sua dupla vida como soldado romano e cristão secreto também fala profundamente ao coração humano. Quantos de nós não enfrentamos situações onde precisamos escolher entre o que é conveniente e o que é correto? Quantas vezes não somos chamados a defender os fracos e oprimidos, mesmo que isso nos custe caro? São Sebastião nos ensina que a verdadeira coragem não está em evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo quando ele serve a um propósito maior. Hoje, no século XXI, São Sebastião continua sendo invocado por pessoas que enfrentam situações impossíveis. Soldados que partem para a guerra pedem sua proteção. Doentes em estado terminal buscam sua intercessão. Pessoas perseguidas por causa de sua fé encontram nele um exemplo de resistência. Sua história nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, é possível manter a dignidade e a esperança. Para aqueles que desejam conhecer mais profundamente a vida e os ensinamentos de São Sebastião, preparamos um material especial com orações poderosas, novenas tradicionais e testemunhos impressionantes de graças alcançadas através de sua intercessão. Você pode acessar este conteúdo exclusivo através do link que deixamos na descrição deste vídeo. Lá você encontrará também a famosa oração a São Sebastião contra epidemias e doenças, que tem sido rezada por fiéis durante séculos. Que você já teve alguma experiência com São Sebastião? Conhece algum testemunho de cura ou proteção através de sua intercessão? Ou talvez esteja passando por uma situação difícil onde precisa de coragem para defender o que é certo? Compartilhe sua história nos comentários. Nossa comunidade de fé é um lugar onde podemos nos apoiar mutuamente e fortalecer nossa esperança através do testemunho uns dos outros. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das histórias extraordinárias dos santos que marcaram a história do cristianismo. Cada vida santa é uma janela para o divino, uma prova de que é possível viver de forma heróica, mesmo em meio às trevas do mundo. Que São Sebastião, o corajoso soldado de Cristo que preferiu morrer a negar sua fé, interceda por todos nós para que tenhamos força de defender sempre a verdade e a justiça, mesmo quando isso exigir de nós o maior dos sacrifícios. Que sua coragem inspire nossa coragem, que sua fidelidade desperte nossa fidelidade, e que seu amor por Cristo inflame nosso próprio amor pelo Salvador. São Sebastião, soldado e mártir, padroeiro dos perseguidos e protetor contra as epidemias, rogai por nós.